Escrito e dirigido por Jordan Peele, Get Out prometeu ser o tipo de filme de terror que não se enquadraria no gênero de filme de terror de cestinha, com um trailer bizarro que deixou todo mundo se perguntando: caraca, mas um filme de terror sobre racismo? Que tipo de filme de terror é esse? Sim, o filme pode ser interpretado dessa forma, mas eu não acho que seja o caso. Vem comigo, vamos conversar. Olá, meu nome é César Moura e este é o Cinema 101. O prólogo do filme começa mostrando um personagem andando na rua falando com a namorada no telefone. Ela deu para ele o endereço de um subúrbio no qual o personagem em questão se sente desconfortável, como se ele não pertencesse àquele lugar. Só esse pequeno tanto de informação em menos de 1 minuto de filme já é o suficiente para definir um monte de coisa que eu vou tratar mais pra frente. O prólogo termina com o sequestro desse personagem sem nome e aí o filme realmente começa. A gente começa o filme contando a história de Chris e Rose enquanto eles se preparam para algum tipo de viagem. Em poucas linhas de diálogo a gente percebe que Chris e Rose são um casal e que Rose está levando Chris para conhecer os pais dela pela primeira vez. Mas é aí que entra a primeira pista sobre o suposto tema do filme, onde Chris, desconfortável, pergunta: Do they know I'm black? Aí Rose tira sarro dele e termina falando que They are not racist. E a nossa viagem realmente começa e a gente é apresentado a Rod, melhor amigo de Chris, que ele vai servir tanto como uma alavanca para a história continuar em certas partes, também como um alívio cômico para ajudar a aliviar a tensão que o filme vai criar mais pra frente. E isso é muito bem definido em sua primeira aparição, quando ele dá um conselho de amigo valioso a Chris, que te traz de volta pro tema central do filme, além de definir o senso de humor de Rod. Like, don't go to a white girl parent's house. She doing licking your balls or something? Yeah, bye. You know what I'm saying, Chris? Chris. This motherfucker hung up on me. A viagem é até a casa dos pais de Rose, mas primeiro a gente tem que fazer uma paradinha rápida no nosso incidente causador. Eles atropelam um bicho e, sem saber o que fazer, a Rose acaba chamando a polícia. E aí a gente conhece o Ryan, o policial racista, que pede pra ver a carteira de motorista do Chris, mas daí a Rose interfere. No. He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Ryan, o policial racista, então vai embora, mas aí acaba aí a storyline dele, porque ele só vai ser útil lá na frente, no final do filme, pra uma pequena curiosidade. Quebra do primeiro ato. Eles enfim chegam na casa dos pais de Rose e a gente dá de cara com um dos seus empregados, além de conhecer os próprios, Dean e Missy. E é aqui que o filme começa de verdade. Puta, beleza, vamos lá. A gente começa a dar um tour pela casa, porque aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que Missy é uma psiquiatra. Segundo, que Rose tem um irmão chamado Jeremy. Terceiro, que Dean é médico, neurocirurgião, e que Jeremy está seguindo os passos do pai. E quarto, e mais importante, que os pais de Dean, ou seja, os avós de Rose, moravam na mesma casa junto com eles, graças a essa foto de família que Dean aponta para mostrar ao Jeremy. No começo do vídeo eu sugeri que esse filme não é realmente sobre racismo. Essa é uma teoria que eu quero abordar no final do vídeo, depois que já tiver passado pelo roteiro inteiro. Então, sobre os avós de Rose, que a gente supostamente não vê durante o filme inteiro, na cena seguinte a gente tem uma informação importante sobre eles. Oh, you're gonna love this. My dad's claim to fame was beat by Jesse Owens in the qualifying round for the Berlin Olympics in 1936. Those are the ones where... Owens won in front of Hitler. Yeah, what a moment, what a moment. I mean, Hitler's up there with all his perfect Aryan race bullshit. This black dude comes along, proves him wrong in front of the entire world. Amazing. Tough break for your dad, though. Yeah. He almost got over it. Ele quase superou isso. Como assim quase? Segura aí essa informação. E aí Dean fala algo sobre a mãe dele. My mother loved her kitchen, so we keep a piece of her in here. E a gente é apresentado para mais um personagem, que é a Georgina. Hi. Hello. E é também quando o Chris começa a estranhar umas paradas, porque é o segundo já empregado negro que ele vê nessa casa. E aí nós vemos o jardineiro da casa pela segunda vez, Walter, e é quando o Dean então aborda o tema óbvio. I know what you're thinking. What? White family? Black servants? E aí o Dean explica pro Chris que o Walter e a Georgina foram contratados para tomar conta dos pais dele antes deles morrerem, e que ele simplesmente não quis dispensar eles depois do ocorrido. Beleza, ok, faz sentido, né? Então, eu acho que se você viu o filme, você, assim como eu, deve ter sentido um pouco de estranheza no ar, mesmo depois de ter explicado. Eu mal posso esperar para explodir o cérebro de vocês. Enfim, voltando ao filme, a gente aprende que Missy é uma psiquiatra especialista em hipnose, e é numa conversa entre os quatro sobre Chris e sobre o jantar de família que vai rolar, depois da batida da colher no copo, que Georgina vem e a primeira coisa estranha acontece. I just wanted to look at you.
Oh, Georgina. I'm so sorry. Georgina se distrai um pouco, quase como se ela estivesse indo para outro lugar, e ela acaba quase derramando o chá que estava colocando no copo do Chris. E aí a Missy manda ela descansar. Estranho, né? Presta atenção na Georgina e no que a Missy tá falando. We just kept it up because after they died, it felt like we'd keep them close to us. You know, they were still with us. Oh, I just wanted to look at children. Mais uma vez, segura essa informação. E aí rola o tal do jantar em família que eu tinha falado um pouco tempo atrás, e é quando a gente conhece o Jeremy, o irmão de Rose. Mas eu vou falar desse maluco sinistro só quando for explicar minha teoria no final do vídeo. Depois do jantar, Chris não consegue dormir e levanta de madrugada para dar uma fumada, quando isso aqui acontece. Essa cena do jardineiro correndo na direção do Chris é uma parada que não faz muito sentido se você for parar pra pensar. Bom, pelo menos se você for analisar o filme da maneira que todo mundo analisa. Mas, de novo, eu vou falar disso só no final. E aí o Chris decide não fumar mais, porque agora ele tem que ir no banheiro limpar a bosta que escorre da perna dele depois desse cagaço. E é quando ele encontra a Missy, que estava casualmente sentada no escuro de madrugada no seu escritório. Ela começa a perguntar pro Chris sobre sua mãe e o momento em que ela morreu. A essa altura do campeonato ele ainda não sabe, mas essa é a primeira sessão de hipnose que ele sofre. E ela começa fazendo perguntas aparentemente inocentes. So you're comfortable enough, right? It's perfect. Thanks. A Missy guia a conversa de uma maneira que Chris começa a, sem perceber, revelar coisas do seu passado que parecem ser insignificantes. You watch a lot of TV. When I was a kid. Parece algo bobo e pequeno, mas é o suficiente para levar o Chris para um lugar da memória dele que ele normalmente não alcançaria por conta própria. E é quando ela começa a perguntar coisas mais específicas, como: What about your mother? What about her? Wait, are we? Where were you when she died? E pronto. Com esse tipo de pergunta, com a dominância de Missy sobre a conversa e com a repetição de um movimento específico, Chris estava preso. Watching TV. Ele acaba revelando que se sente culpado pela morte da própria mãe, e é com esse estado de fragilidade mental que a Missy vê essa oportunidade para empurrar sua consciência para dentro dele mesmo ao repentinamente dizer: Now, sink into the floor. Wait. Sink. E aí o Chris acorda em sua cama. Tudo não passou de um pesadelo. You were in Mrs. Armitage's office for quite some time. Ou será que não? Eis que chegam os parentes de Rose para um evento anual que eles fazem nesse casarão e... Meu Deus! É um mais bizarro e sutil que o outro quando se trata do Chris ser negro. Oh. Not bad. Hey, Nielsen. So, is it true? Is it better? Wow. Fair skin has been in favor for the past, couple of hundreds of years. But now the pendulum is swung back. Black is in fashion. Em situações como essa que eu gosto de refletir e lembrar de um antigo ditado de um sábio ancião chamado Owen Wilson, que costumava dizer: Wow! Então o Chris se distancia um pouco de toda essa bizarrice para dar uma esparecida na cabeça, e é quando ele encontra um cara parecido com ele, digamos assim, e agora fica definido para nós, como público, que Chris está realmente em perigo, porque quem apareceu nessa festa não era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Quê? Não! Quê? Não! Quem apareceu na festa foi esse cara aqui. Mas o que eu adoro nesse filme é que ele tem umas bizarrices muito sutis espalhadas pela história inteira, como essa aqui. Exato, Chris. Esse agora, Chris se distancia de verdade dessa parada toda e encontra um cara chamado Jim Hudson, um famoso crítico de arte, cego, e conhecedor do trabalho fotográfico de Chris. Esse diálogo fala um monte de coisa, mas a mais importante é o que Hudson fala logo após se apresentar. Now who you are? I am an admirer of your work.
You have a great eye. E aí o Chris liga pro amigo dele, Rod, pra desabafar tudo esse muito bizarrice que tá acontecendo com ele, os empregados negros e dos pais brancos da Rose. Peraí. Imagina a situação comigo aqui, rapidão. Você tem um amigo que foi visitar os pais da namorada num lugar que poderia ser facilmente categorizado como, e perdoe meu francês aqui, como o cu do mundo, que não tem civilização nenhuma por perto, e ele te liga do nada, dizendo um monte de coisa bizarra, e termina ainda falando que foi hipnotizado. Nigga, get the fuck out of here. Né? E que nesse diálogo a gente atinge o midpoint do filme, em que Jordan Peele usa um alívio cômico para nos dar uma informação que é a base de toda a pira da história. Mas como é o Rod falando isso de um jeito idiota, I'm gonna tell you this. I think that mom is putting everybody in a trance and she fucking the shit out of them. que não tá 100% errado, nós temos a mesma atitude do Chris e acabamos não dando muita credibilidade. Só que o grande mistério dessa história é que a gente sabe que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo, só que até agora não temos certeza do que é. Então essa informação jogada no ar por Rod fica pairando em cima de nós, espectadores, como uma nuvem. Espera só até começar a chover. E a primeira gota dessa chuva de merda que vai cair nessa história vem quando o Chris fotografa o cara do prólogo e acaba tirando ele de uma espécie de transe. Nesse pouco tempo de sanidade, ele dá uma sugestão a Chris. Get out. Sorry, man. Get out! He said it! Depois disso acontecem algumas coisas meio que ao mesmo tempo. De um lado, Chris e Rose conversam sobre o estado mental de Chris e sobre a hipnose que ele passou. Do outro lado, Dean organiza um bingo em silêncio no quintal de casa. E é logo quando a gente vê quem é o prêmio desse bingo. Também é quando vemos quem é o vencedor desse bingo. Jim Hudson. Há um salto temporal e avançamos para a noite desse mesmo dia em que a gente vê o Chris no banheiro enviando a foto que ele tirou do cara do prólogo pro Rod. Só que ele imediatamente liga pro Chris para dizer que aquele cara era o André Hayworth. Ambos conheciam ele porque ele era namorado de uma amiga em comum que eles tinham. E agora o Chris fala pro Rod que ele tá completamente diferente e ele age como se ele fosse namorado de uma mulher 30 anos mais velha que ele. Também que... Sex slave! Oh, shit! Rod, porra cara, você tem que parar de me interromper desse jeito, velho. Enfim, e aqui o filme começa a ficar frenético porque o Chris passa pela revelação de que o Andrew estava desaparecido há muito tempo, sendo que ele estava ali na casa dos Armitage, e ele começa a ficar com medo. Rose, no começo do filme, diz que Chris era o primeiro namorado negro dela, mas por causa de um descuido dela e uma portinha aberta, ele acha uma caixa com várias fotos dela, com vários outros namorados negros, inclusive uma mulher. Georgina, this is Chris. This is Rose's boyfriend. Hi. Eu sugiro que mesmo que você não tenha visto esse filme e tá vendo esse vídeo, quando você tiver a chance, veja esse filme. Por motivos de, se eu não me apressar, esse vídeo vai ter 2 semanas de duração, eu vou dar um salto aqui para falar realmente só as coisas importantes e também para não estragar tanto a experiência para quem ainda não viu o filme. O Chris acaba sendo pego pelos Armitage, amarrado a uma cadeira e forçado a assistir uma TV numa espécie de terapia doente. Enquanto isso, Rod faz o papel de detetive da história e tenta pedir ajuda para autoridades mais competentes. I believe they've been abducting black people, brainwashing them, making them work for them as sex slaves and shit. E obviamente ninguém acredita no que ele fala. Por conta disso, Rod acaba tendo que investigar e resolver todo esse problema sozinho. Enquanto ele tenta ligar pro Chris, ele acaba recebendo uma ligação da Rose. E agora ela já tá completamente em seu estado natural de psicopata maluca sem emoção. E como qualquer bom psicopata, ela sabe emular emoções muito bem. Isso que mais me desgraça a cabeça nesse filme, e como eles deixaram essa personagem bizarra depois de... Cara, velho, sério. Não adianta tentar explicar aqui, você só vai entender vendo com os próprios olhos. Yeah, he got all paranoid and then he freaked out on me. And then he just got in a cab and left his phone. Wait, you haven't seen him? Oh, he never came back here. Oh my god. Você bosta, velho! E aí vemos que o que Rod suspeitava estava completamente certo. Há uma explicação bem científica e detalhada do procedimento em que Hudson explica pro Chris que... So you won't be gone. Not completely. A sliver of you will still be in there somewhere. Limited consciousness.
E é por isso que Georgina, o jardineiro Walter e Andrea Hayworth agem de uma forma tão estranha, porque eles ainda têm certo controle subconsciente do corpo. Na cena que Chris tira a foto do Hayworth, o que aconteceu ali foi que o Flash trouxe a consciência original de volta à tona. Mas enfim, continuando. Enquanto Jim prepara o Jim Hudson para o transplante de consciência, Jeremy vai até Chris para trazer ele para a sala de cirurgia. É que a gente dá de cara com a quebra do segundo ato, em que Chris ataca seu algoz e escapa. Clímax! Chris foge e deixa um rastro de morte, tripas e destruição em seu caminho. Rose persegue ele, mas ele também consegue derrotar esse inimigo. E é quando a gente escuta sirenes de polícia bem na hora H. Não sei você, mas a primeira vez que eu vi esse filme e eu vi as sirenes da polícia, eu jurava que a gente ia dar de cara com Ryan, o policial racista do começo do filme. Mas graças a Deus era Rod, nosso herói estava salvo, e assim rolam os créditos finais do filme. Esse final alternativo que eu falei não só existe, mas era para ter sido o final original do filme. Mas na última hora o diretor decidiu mudar pro final que a gente viu. O link para esse final alternativo tá aí embaixo na descrição do vídeo. Mas agora vem a minha teoria. Todo mundo que eu vi comentando sobre esse filme dizia basicamente a mesma coisa. Que os Armitage eram racistas e que esse filme era corajoso por mostrar um negro vencendo o racismo, etc. Esse filme não é sobre uma família de brancos racistas que quer matar e escravizar negros ou qualquer outra coisa que você possa pensar nesse aspecto. Esse é um filme sobre uma família que tem inveja dos negros e não só tem inveja, como querem se tornar negros como uma forma de serem seres humanos melhores e superiores. Mas César, por que você diz isso? Eles mataram aquelas pessoas e aqueles convidados da festa foram super preconceituosos com Chris. Ok, sim, foram. Mas você ter um conceito pré-concebido sobre uma pessoa nem sempre significa que você está discriminando e diminuindo a mesma. No caso dos Armitage, o preconceito que eles têm é que os negros são pessoas melhores, mais fortes, mais rápidas. Evidência número 1! Para começar, a própria Rose diz pro Chris no começo do filme que They are not racist. Mas ok, beleza, concordo que isso aí é a mesma coisa que um serial killer falar que não matou ninguém. Então vamos para a evidência número 2. With your frame and your genetic makeup, if you really pushed your body, and I mean really trained, you know, no pussyfooting around, you'd be a fucking beast. You have been chosen because of the physical advantages you've enjoyed your entire lifetime. With your natural gifts and our determination, we could both be part of something greater. Something perfect. People want to change. Some people want to be stronger, faster, cooler. Black is in fashion. But please don't lump me in with that. You know, I could give a shit what color you are. No. Com base nisso tudo, a gente vê como os Armitage são pessoas invejosas e gostariam de ter toda essa força, essa rapidez, esse carisma de pessoas negras. E é justamente por isso que eles passam por essa transformação, em que a consciência do hospedeiro, digamos assim, é forçada a ficar para sempre num estado de passageiro, enquanto que o parasita do corpo passa a ter controle de todas as funções motoras. Mas não é só Chris e Andrea Hayworth que vemos como vítimas desse processo. Tem mais 2 personagens que não só são vítimas, mas também são membros da família Armitage. E eles são o avô e a avó de Rose, Walter, o jardineiro, e Georgina, respectivamente. E aí chegamos na evidência número 3. The Armitages are so good to us. They treat us like family. No final do filme, quando o Chris está fugindo, ele acaba levando Georgina junto com ele depois de atropelá-la. Rose está logo atrás com um rifle e ela vê isso acontecendo. Aí ela diz: Grandma. Mais pra frente também, quando Rose está na cola de Chris, ela diz para o jardineiro pegá-lo. Get him, Grandpa. Esses últimos 2 clipes que eu mostrei deveria ser um negócio óbvio, que entrega tudo pro espectador. Mas eu lembro que quando eu tava assistindo isso pela primeira vez, eu tava tão dentro da tensão do filme que quando a Rose chamou os dois de vô e de vó, eu não entendi bosta nenhuma. Porque eu pensava justamente que era mais alguma parada bizarra que tava jogada solta lá só pra me deixar desconfortável. Mas eis a real prova do que o que eu tô falando é verdade. A prova irrefutável dessa teoria é quando o Dean tá lá no começo do filme explicando pro Chris toda a história da família dele. E ele fala que o pai dele, ou seja, o avô de Rose, perdeu nas Olimpíadas de Berlim por Jesse Owens em 1936. Oh, you're gonna love this. My dad's claim to fame was beat by Jesse Owens in the qualifying round for the Berlin Olympics in 1936. Those are the ones where... Owens won in front of him. Yeah, what a moment, what a moment. I mean,
Hitler's up there with all his perfect Aryan race bullshit. This black dude comes along, proves them wrong in front of the entire world. Amazing. Tough break for your dad, though. Yeah. He almost got over it. Sobre esse diálogo, lá no começo do vídeo, eu disse pra você segurar essa informação. Quando o Dean fala, He almost got over it. ele quase superou isso. Bom, eu acho que eles arranjaram uma maneira definitiva dele ter superado essa derrota. No vídeo institucional que Chris assiste quando ele está passando pela terapia bizarra dele amarrado na cadeira, a gente vê esse personagem, o avô da Rose, em sua forma original. E é quando ele diz pro Chris o seguinte: Maybe one day you'll enjoy being members of the family. Essa teoria chegou até mim por causa de um amigo que ele percebeu isso quando ele estava assistindo o filme, mas mesmo assim, sem ter assistido de volta, eu não consegui enxergar o filme dessa maneira. E foi o que me convenceu a fazer esse vídeo-análise olhando esse filme com esses olhos. Essa cena do Dean falando sobre o pai dele faz total sentido, mas foi a cena seguinte que me causou a reação de explosão cerebral, quando ele apresenta a cozinha pro Chris, assim como a sua mãe no corpo da Georgina. My mother loved her kitchen, so we keep a piece of her in here. Nós deixamos um pedaço dela aqui. E aí eles vão e me mostram a mulher que serve como hospedeira da consciência da mãe do cara. Palmas. Palmas. Essa porra é genial. Então, essa foi a minha teoria. Foi o suficiente para explodir a tua cabeça? O que você achou desse vídeo? Deixa sua consideração aqui embaixo nos comentários, assim como recomendações para vídeos futuros. Se você tem alguma dúvida sobre confecção de roteiro, como criar personagem, como saber se você tem uma ideia que vale a pena ou não e precisa de ajuda para seguir em frente, deixa uma mensagem aqui para mim no meu e-mail que eu presto consultoria e posso te ajudar com esse tipo de problema. Então, galera, eu tô tendo que summonar o César Editor aqui porque meu gato bateu no tripé e moveu a câmera de lado um pouco. Eu acabei ficando completamente de fora do take por boa parte desse final do vídeo, nessa sessão de recados aqui. Então, tô tendo que summonar o César Editor para poder fazer essa parte. Só para avisar, então, que eu comecei a dar aula de roteiro. Eu tô ministrando vários workshops de roteiro. E o próximo vai acontecer a partir do dia 7 de outubro. Vão ser 3 encontros. Dia 7 de outubro, 14 de outubro e 21 de outubro. 3 sábados pela manhã. Então, para quem é de Curitiba e região e estiver interessado, o investimento é de R$200 e a cada encontro a gente vai tratar de alguma coisa diferente. Então, no primeiro encontro, nós vamos tratar da ideia, o argumento e a estrutura, ver tudo que é a estrutura de 3 atos, como você saber se você tem uma ideia, saber o que é o argumento, etc. No segundo encontro, a gente vai tratar sobre diálogo, sobre o conceito de beats, que eu explorei brevemente aqui nesse vídeo do casting, sobre os conceitos de suspense, mistério e surpresa. E o terceiro encontro vai ser sobre como você cria um personagem, quais os passos que você precisa cumprir para criar toda a psique e o caráter do seu personagem. Então o link para se inscrever está aqui embaixo na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar na sinetinha para receber notificações dos novos vídeos e também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Facebook, que é por onde eu mais vou usar para divulgar essas aulas e workshops que eu vou dar no futuro. Então é isso aí. Get Out, ou Corra, é um puto exemplo de filme de terror inteligentíssimo, e quanto mais eu penso que esse filme foi dirigido por esse cara aqui, mais eu me impressiono com o potencial de comediante saindo de seu gênero mãe. E corta!